Quase 700 mil casos e mais de 100 mortes confirmadas. A epidemia de dengue já é uma realidade. No Paraná, Apucarana, Londrina e Maringá lideram o número de casos. 80% dos focos estão dentro das residências e a situação não para de piorar. Quem irá nos salvar? A vacina? Convidada de hoje, já no estúdio do Cidade Entrevista, a doutora Lúcia Lopes, chefe da 17ª Regional de Saúde. Doutora Lúcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Prazer querido. revê-la aqui no Cidade Entrevista, tá? Prazer sempre é meu. E a boa notícia para fechar a semana, doutora, o Paraná recebeu o primeiro lote de vacinas contra a dengue nesta quinta-feira. São cerca de 32 mil doses que vão atender 30 cidades onde a situação é mais grave nesse momento. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi responsável pela articulação junto ao Ministério da Saúde para conseguir essa antecipação no envio de vacinas ao Paraná. Vamos vê-lo. Olha, eu quero registrar que o Ministério da Saúde soltou o aviso técnico, a nota técnica de doses da vacina que iriam chegar em agosto no Paraná. E nós já estamos nos preparando e sábado estas doses já estarão nas regionais de saúde de Londrina e de Foz do Iguaçu para chegar até os municípios e a vacinação aconteceu. Quero agradecer ao Ministério da Saúde. Fizemos ofícios, pedimos a antecipação das doses, mesmo assim o quantitativo de doses é pequeno. Então vamos fazer a vacinação acontecer, não de 10 a 14 anos, mas sim 10 anos e 11 anos. Os municípios vão fazer esse trabalho e nós aqui em Curitiba vamos continuar o trabalho de solicitar mais doses para o Ministério da Saúde. As regionais de Londrina e Foz do Iguaçu figuram como prioritárias para o recebimento de vacinas contra a dengue. Agora, doutora, a chegada da vacina é parte da estratégia de enfrentamento da dengue. A vacina sozinha não resolve, correto? Acho que a primeira coisa importante para colocar é que a vacina é uma das estratégias no combate à dengue. Perfeito. Ela não é a estratégia. Então, como nós tínhamos na Covid, né, que a vacina era basicamente a grande salvadora, e foi a grande salvadora, né, a que efetivamente nos livrou daquilo que estávamos vivendo e preservou a vida e a qualidade de vida das pessoas. No caso da dengue, a vacina é uma das estratégias. Que o Ministério da Saúde também ele dividiu essas cidades com maior incidência de dengue, em especial de dengue sorotipo 2, em 37 localidades. Correto. E dessas 37 localidades, a 17ª é a localidade de número 33 e Foz do Iguaçu, a de número 37. Doutora Lúcia, efetividade na vacinação só quando o Butantan estiver produzindo a vacina aqui? Isso. Na verdade, sim, nós recebemos esses 6 milhões de doses agora, né, da Qdenga. Para o ano de 2025, já existem 9 milhões de doses a serem entregues, mas o nosso grande sonho, sem sombra de dúvida, é a Fiocruz, né, e o Butantan produzirem as nossas vacinas. As vacinas brasileiras, elas têm uma vantagem grande. Elas virão em forma de pó. Isso facilita muito o trânsito das vacinas de um local para o outro. Por quê, doutora? Elas serão dose única. As outras vacinas, elas vêm em líquido. Tá. Para isso, assim, você precisa de um ambiente, um transporte refrigerado de caminhão. Quando elas chegam ao Brasil, você tem toda uma estrutura da vigilância sanitária no sentido de ter o controle dessas doses. Muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. A distribuição dessas vacinas é sempre feita de maneira muito cautelosa e eventuais riscos que possam acontecer, eles são sempre maiores. Então, a vacina em pó, ela vai facilitar
a distribuição pelo Brasil. Ela será dose única. A vacina da Qdenga ela é administrada em 2 doses, com intervalos de 3 meses. Se a gente considerar que o nosso sistema imunológico leva em torno de 30 dias para dar uma resposta, ou seja, as nossas crianças vão receber em agosto e, na verdade, estarão imunizadas em dezembro. Então, elas estarão imunizadas para o nosso próximo maior episódio de dengue, que deve ser janeiro, fevereiro de 2025. Doutora Lúcia, por que essa faixa etária? Essa especificidade da faixa etária? Isso, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, primeiro porque Londrina e Foz, né? E não Maringá, né? Sim. Porque de onde sai a escolha dos municípios? Isso não é necessariamente uma boa notícia. Isso, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto, né? Que isso não é necessariamente uma boa notícia. O Ministério da Saúde, ele sempre trabalha em conjunto com os estados e municípios a partir de uma série histórica. Então, eles fizeram uma série histórica dos últimos 10 anos e identificaram quais são as regiões do país que têm uma maior incidência de dengue do sorotipo 2, DEM 2, certo? Então, assim, por isso Londrina foi escolhida, por isso Foz do Iguaçu foi escolhida, por isso Maringá não foi escolhida. Então, a escolha realmente não é uma boa notícia, né? Isso significa que nós temos uma maior incidência e uma maior prevalência da doença nesta região. É por conta do risco? Isso, a faixa etária. Vulnerabilidade? Né? Isso, você não tem doses de vacinas suficientes para toda a população nesse momento. Correto. Então, você precisa fazer uma escolha. Qual é essa escolha? Qual é o grupo mais vulnerável? Sempre os idosos. Entretanto, a Anvisa não liberou a vacina para esta faixa etária. Então, dentro da faixa etária liberada pela Anvisa, qual seria a faixa etária que tem uma maior probabilidade de internação, maior risco de vulnerabilidade e que seria possível vacinar toda esta população? Por isso, a escolha de 10 a 14 anos, começando com 10 a 11 anos. Doutora Lúcia, me explica, o que é dengue sorotipo 2? Qual que é a diferença? Tem diferença de uma dengue para outra? Então, eu acho que essa é uma característica importante, né, da doença, Gelson, infelizmente. Nós temos 4 sorotipos de dengue. Ou seja, a mesma pessoa pode ter dengue 4 vezes na vida. Você já deve ter conhecido muitas pessoas na nossa região, né? Londrina, Maringá, muitas pessoas que tiveram dengue 2, 3 vezes na vida. Isso porque nós tivemos uma incidência maior do tipo 2, uma incidência maior do tipo 1. Então, nesses 2 sorotipos, as pessoas foram acometidas. Quem teve dengue tipo 2 se tornou imune para o tipo 2. Entretanto, ele continua vulnerável para o tipo 1, 3 e 4. Qual é a preocupação? Nós já vivemos grandes epidemias, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Mas, nesse momento, nós já temos a circulação do tipo 3 no interior de São Paulo. Ou seja, se o tipo 3 chega até nós, nós teremos novamente um número significativo de pessoas acometidas. E qual que é a diferença para o 3? É mais agressiva? Isso. Bom, na verdade, assim, os 4 sorotipos, eles têm basicamente o mesmo tipo de agressividade. O que muda é que quando eu sou acometida pela doença uma primeira vez, eu tenho um sistema imunológico em alerta. E, eventualmente, numa segunda ou numa terceira infecção, os sintomas podem ser exacerbados, eles podem ser mais intensas e eu tenho uma maior probabilidade de desenvolver dengue grave. Infelizmente, isso não quer dizer que em uma primeira vez que eu adquiro a doença, eu não tenha dengue grave. Eu posso ter dengue grave já na primeira vez, infelizmente. Mas esta probabilidade aumenta na medida em que eu vou me contaminando com outros vírus e que eu vou tendo novos episódios da doença com sintomas mais intensos. Doutora Lúcia, já passamos da casa de 500 mil de casos de dengue no Brasil. O que falta para decretar epidemia ou esse é um detalhe que não faz diferença nenhuma no combate nesse momento?
Na verdade, nós estamos em epidemia, né? Estamos em epidemia no Paraná. Né? Isso, tecnicamente nós estamos em epidemia, Tá. né? Eu acho que, talvez, assim, eu acho que o fato de estarmos em epidemia é uma doença é uma coisa muito ruim, não é uma boa notícia. Sem dúvida. Né? Por outro lado, assim, o estado de epidemia possibilita, por exemplo, aos prefeitos que eles entrem num estado de calamidade. Sim. Ou que eles decretem um estado de urgência e de emergência em saúde pública. Isso possibilita com que eles possam executar ações de uma maneira mais ágil. Perfeito. Então, por exemplo, o prefeito precisa de soro, porque ele tem um número grande de pessoas acometidas pela doença. Se porventura ele está num período, se ele decreta um estado de calamidade, por exemplo, isso possibilita a liberação de todos os trâmites burocráticos de licitação, por exemplo. Ele pode comprar com dispensa de licitação. Então, assim, tem algumas facilidades, né? Se é que isso é uma facilidade, mas tem algumas questões que facilitam a vida dos gestores na medida em que nós estamos em epidemia e que nós estamos em uma situação bastante difícil. A enfermeira Lúcia Lopes é doutora em saúde coletiva, correto, doutora? Ou seja, de saúde coletiva e de gente ela entende. A pergunta é, doutora, a vacina de alguma forma pode afrouxar o combate à dengue? Aquela coisa que vem no psicológico das pessoas, agora tem vacina, tá tudo certo. É um risco que a gente corre? Eu acho que é um risco que a gente corre, né? E acho que aí a imprensa tem um papel que é fundamental nesse processo, que é realmente de orientar a população no sentido de que isso é uma estratégia, né? Então, a vacina é uma estratégia. Outra estratégia, que também veio como teste piloto, dos mosquitos estéreis, que tem tido um bom resultado. Os mosquitos estéreis, eles são produzidos em laboratório, são liberados no meio ambiente e eles copulam com as fêmeas, não gerando novas fêmeas nesse processo, né? Nós temos, por exemplo, agora nós estamos num trabalho intenso, buscando um local para uma biofábrica. Essa biofábrica seria um pit stop. Nesse momento, estão sendo feitas coletas de mosquitos, dos insetos, do Aedes. Esses insetos estão sendo levados para a Fiocruz, eles estão sendo inoculados com uma bactéria chamada Wolbachia. Eles permanecerão nesse local que os cientistas estão chamando de biofábrica e depois eles serão soltos no meio ambiente. O que isso muda para nós? A Wolbachia é uma bactéria que impede a replicação viral. Ou seja, na medida em que a fêmea pica uma pessoa contaminada e recebe o vírus, a Wolbachia, que é esta bactéria do bem, né, ela impede que o vírus se multiplique e impede que esta fêmea tenha vírus em quantidade suficiente para picar outra pessoa e contaminar outra pessoa. Então, são diferentes estratégias para o combate à dengue. Que faz parte de um grande conjunto. Faz parte de um grande conjunto. Tem uma que se destaca mais que a outra? Por exemplo, doutora, as pessoas reivindicam muito o fumacê. O fumacê é efetivo, né? A gente pega muito no pé das pessoas para limpar o quintal. Aliás, não é mais só limpar, né? É destruir o criador do mosquito, Isso. que já nem precisa mais de água. Não. Né? Tem alguma estratégia que se destaca mais, doutora? Isso. Eu acho que, de todas as estratégias que nós temos, o que a gente precisa pensar? Assim, que o mosquito é um ser vivo e que ela é uma fêmea. E que, como toda fêmea, na medida que ela engravida, né, ela busca duas coisas: alimento e um lugar seguro para depositar os seus ovos. Ela é uma fêmea. Qual é o local mais propício que ela tem o alimento, que é sangue, e que ela tem um local seguro para depositar os seus ovos? Infelizmente, é o domicílio, né? Então, às vezes a população fica até reativa conosco, né, Gelson? É por isso que tem 80%. Agride a imprensa, isso, assim, a população fala, puxa vida, mas a culpa é sempre nossa. Então, acho que assim, não é a culpa, é onde a fêmea
faz esta escolha, onde instintivamente ela tem a possibilidade de ter alimento e o local seguro. O alimento nós não conseguimos retirar, certo? Sim. Mas o local seguro nós conseguimos intervir. Então, talvez esta seja a maior das estratégias. E a fêmea também tem uma autonomia de voo que vai entre 100, no máximo 200 metros. Então, a autonomia de voo dela é pequena, ou seja, ela sempre vai orbitar por volta, ela vai estar sempre em torno do domicílio, que infelizmente é o local mais... Doutora, que história é essa de que o mosquito não precisa mais de água parada? Então, A verdade, mosquita, né? isso, a mosquita, né? Eu acho que a gente pode dizer que o inseto, Sim. né, ele se adaptou muito melhor ao meio ambiente, né, no decorrer dos anos. Evoluiu? Certo? Isso, acho que vamos chamar que ele evoluiu. Ei. Eu acho que dá para a gente dizer isso. Por que dá para a gente dizer isso? Porque também, enquanto ser vivo, ele busca a perpetuação da espécie. Então, na medida que o meio ambiente vai se tornando agressivo para ele, Sim. ele vai fazendo transformações de tal forma que ele se adapte a isso. Então, alguns anos atrás, a gente conversava, ele fica na água parada e limpa. Não mais, né? A água suja, ele também permanece. O mosquito, ele precisa de água para sobreviver. Infelizmente, não mais. Na medida em que a fêmea coloca os ovos, mesmo que ela tenha um período de seca, este ovo é capaz de permanecer sem a presença de água por 400 dias, ou 400? seja, isso, ele permanece durante um ano sem a presença de água. Na medida que você tem uma chuva ou que você tem a chegada da água, eles imediatamente eclodem. A gente também dizia, olha, esta é uma doença do verão. É no verão que nós temos dengue. Sim. Não, no verão nós temos uma maior incidência de dengue, mas nós também temos no inverno. O que muda agora é que no verão, o período de maturação dos ovos em torno de 10 dias, no inverno 20 a 25 dias. Então eu tenho menos mosquitos circulantes, mas eu continuo tendo a doença. Doutora, vamos fazer um intervalo? Claro. Porque na sequência a gente vai explorar um pouco mais a perspectiva de responsabilidade. Afinal de contas, estamos metidos em mais uma epidemia de dengue. De quem é a responsabilidade? O Cidade Entrevista com a doutora Lúcia Lopes volta em 1 minuto. Até já! De volta com o Cidade Entrevista e o tema é saúde, dengue. A nossa convidada de hoje é a doutora Lúcia Lopes, que é chefe da 17ª Regional de Saúde de Londrina. Aliás, doutora, vamos ao título que nós elaboramos para esse programa. Epidemia de dengue. De quem é a culpa, na sua opinião? Isso. Bom, epidemia de dengue, isso já é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Pois né? Estava me lembrando de 2019, antes da pandemia, que a senhora passou por esse mesmo... Aliás, o Paraná passou por esse mesmo perrengue, né? Esse mesmo problema. Primeiro, assim, Gelson, que na região norte do Paraná, de uma maneira geral, nós temos um clima muito propício para a proliferação do mosquito. Né? Assim como nós gostamos desse calor, uma pancada de chuva para refrescar, o sol intenso novamente... O mosquito também tem as mesmas preferências. Adora. Né? Ele também adora. Então, o nosso cuidado precisa ser redobrado de qualquer forma. Assim, de quem é a culpa? Outro dia eu estava em um debate, né? E as pessoas perdendo um tempo enorme, discutindo que a culpa era do governo estadual, que era do governo federal, porque era da população. Mas o grande culpado é a população. E aí, assim, a discussão não tem culpados nesse processo. Não? Né? Nós somos todos vítimas do mosquito. E qual precisa ser a nossa escolha enquanto pessoas e enquanto coletivo? A nossa escolha precisa ser: eu não quero permanecer neste lugar de vítima. Este lugar não me cabe. Eu quero sair deste lugar, certo? Então, assim, acho que discutir de quem é a culpa é perder tempo. O que a gente precisa fazer nesse momento é cada um de nós assumir a nossa parte.
E dengue é uma doença extremamente coletiva. Sim. Ela é uma doença muito democrática. Porque, assim, ou a população, a área da saúde, a educação, o meio ambiente, o planejamento, ou nós nos juntamos todos e temos todos o mesmo objetivo, ou nós não vamos conseguir. Porque aí a área da saúde faz um mutirão, por exemplo, para a coleta de lixos e de entulhos. Aí a área do meio ambiente, por exemplo, não passa coletando esse lixo. Nós ficamos do mesmo tamanho. Então, assim, ou nós nos juntamos todos, ou nós não venceremos a dengue. Doutora, mas não tem que apertar aqueles que não colaboram? Isso. Bom, a gente tem problemas, primeiro que assim, cada município, né, do nosso estado, ele tem uma determinada singularidade. Sim. Então, as pessoas falam assim, o governador do estado deveria fazer o seguinte, ele teria que multar todas as pessoas que não estão cuidando do seu quintal. Sim. Isto é algo muito complexo. Por que é complexo? Porque na medida que o governo do estado toma esta decisão, e se esta fosse uma boa decisão, eu tenho certeza que o nosso governador tomaria, quem sabe ele até tome em algum momento, porque ele é muito sensível à área da saúde, muito mesmo, né? Tem sido muito bom trabalhar com ele, né? Porque ele não mede esforços para efetivamente resolver os problemas. Mas, por exemplo, se ele decreta algo assim, um município muito pequeno, o prefeito certamente tem problemas. Sem dúvida. Porque aí a pessoa recebe a multa, aí ela vai no prefeito, aí ela vai não sei aonde. E assim, nós já tivemos essa experiência aqui na 17ª, e é claro, não é porque nós tivemos lá atrás que ela pode não ser utilizada novamente, mas quando nós tivemos, aconteceu o seguinte, o foco passou a ser a discussão da multa. Sim. E não mais o recolhimento dos entulhos, não mais o cuidado do quintal. Perdemos o foco. Isso, a gente perde o foco. Tá. E o prefeito, em especial dos municípios menores, ele fica sempre numa grande saia justa. Sem dúvida. Porque ele é muito pressionado. Porque, claro, assim como o mosquito é absolutamente democrático, Sim. ele não tem ricos e pobres, ele tem todos, né? Então, assim, esse tipo de decisão mais radical, que não respeita a singularidade de cada local, nas experiências anteriores trouxe mais problemas do que soluções. Doutora Lúcia, o estado do Paraná está fazendo tudo que pode para enfrentar a dengue? Olha, eu acho que assim, o estado, como eu disse, né, nós temos um grande secretário, que é o secretário Beto Preto. Acho que o nosso governador é muito sensível à área da saúde. Realmente todas as coisas foram feitas na epidemia anterior, na pandemia do Covid e agora novamente, né? Então, eu penso que assim, quando você pensa em dengue, nós pensamos em rede. Então, quando eu penso em rede, eu preciso cuidar desde a unidade básica de saúde até o hospital de alta complexidade, né? Então, assim, a pessoa chega na unidade básica de saúde, só que para chegar alguém precisa fazer visita domiciliar, então o município precisa de carro, essa unidade básica precisa de infraestrutura, ela precisa de ambiência para receber esse usuário. Se ele tiver um problema maior, se ele precisar de uma internação, ele precisa de um hospital de média complexidade. Se ele teve dengue grave, ele precisa da UTI. Então, assim, não é possível nós pensarmos em um único local ou em uma única ação. Sempre que eu penso em doenças com este perfil, eu preciso de rede. Eu preciso do médico e da enfermeira intensivistas na UTI, mas eu preciso do agente comunitário e da equipe saúde da família na unidade básica de saúde. Correto. Então, quando a gente pensa em rede, por exemplo, nenhum dos nossos 21 municípios, hoje, todos eles têm ou reforma, ou ampliação de unidade básica, ou reforma de hospital. A frota foi toda renovada, né? Então, assim, a parte que compete ao governo do estado, que é cuidar dos insumos, que é trazer a vacina o mais rápido possível, que é esta questão da ambiência, dos locais, dos serviços de saúde para receber esse usuário, isso tudo acho que é possível garantir que tem sido feito.
foco do cuidado da Regional de Saúde são os municípios, são os serviços de saúde, é o apoio, é a educação permanente, é toda a questão de orientação. E tem algumas coisas que eu gostaria de tranquilizar a população, que é, olha, nossa vacina chega em agosto, mas assim que ela chegar, ela é imediatamente distribuída. Somos bons nisso. Nós somos muito bons nisso e o Covid nos fez ficar melhores ainda, né? Doutora Lúcia, 2 minutinhos para fechar. O Brasil já venceu a dengue lá nos anos 1950. Era outro Brasil, muito diferente do Brasil de hoje. Venceremos a dengue de novo? Olha, nós venceremos a dengue de novo, certo? Só que assim, nós temos que pensar no clima, nós sempre teremos dengue. Para além da dengue, né? O Aedes aegypti, ele também transmite Zika e chikungunya, que nós conhecemos até o momento. Sim. A Zika causa doenças mais leves, mas nós temos o gravíssimo problema das gestantes. Sim. A chikungunya, ela causa doenças, ela normalmente não leva à morte, mas ela destrói a qualidade de vida, porque como ele atinge principalmente as articulações, a dor na articulação, ela pode permanecer por até 6 meses depois. Então, e assim, e são coisas que a gente também precisa pensar, não dá para cuidar das pessoas só na fase aguda, né? Nós temos que cuidar das pessoas durante todo o processo. Então, olhar para a dengue, entender que nós temos um clima propício, entender que nós temos que trabalhar juntos, entender que a fêmea, a principal escolha dela é o domicílio e que esse precisa ser o cuidado maior, este precisa ter o olhar maior por conta disso. Não é porque a população tem culpa, é porque este é o local de preferência da fêmea. Eu acho que isso nós vamos viver para sempre. Eu acho. A gente supera a doença, a crise, mas não acaba com o mosquito. Isso. A Qdenga agora, a vacina, ela vem principalmente para sorotipo 1 e 2. Tá. A vacina da Fiocruz deve vir para os 4 sorotipos, ou seja, nós teremos 4 vacinas em uma única vacina. Mas nós teremos dengue, mas nós ainda temos dengue, zika e chikungunya no Somos processo. um país tropical, né, doutora? Somos. E alguns fatores que não tem como Somos. mudar. Nós não temos como mudar. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço imensamente. Muito bom vê-la e ouvi-la mais uma vez, tá? Sempre inteira à disposição de vocês. Sempre um prazer enorme estar aqui. Nossos agradecimentos à doutora Lúcia Lopes. Conteúdo relevante para você começar o seu final de semana. Perdeu o programa de hoje? Ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Você já pode acessar o canal do Cidade Entrevista no Facebook e também no YouTube. A gente vai para o final de semana torcendo para que você aproveite para dar uma geral no seu quintal, cuide de tudo, faça a sua parte no combate à dengue. Bom fim de semana a todos com saúde e segurança. Até sábado, gente. Tchau.